Vamos lá? Vamos lembrar uns detalhes aqui. Eu fiz questão de colocar no cantinho do quadro aqui, para a gente poder lembrar de umas coisas. Seguinte, a gente vai trabalhar, deixa eu só colocar aqui a tela aí. A gente vai trabalhar pensando da seguinte forma: a gente tem que reconhecer que tipo de circuito e do que ele está pedindo. Então a gente vai ter que diferenciar algumas coisas. Claro que nesse primeiro é bem mais simples talvez de perceber, mas em alguns outros momentos você tem que perceber o que ele está te pedindo e quais as relações que está acontecendo. Nesse caso, a gente vai ter uma associação que é dada em série, né? Uma associação em série. Como é que eu reconheço uma associação em série? Não necessariamente em linha reta, mas geralmente se apresenta em linha reta. Mas não necessariamente em linha reta, ok? Quando a gente pensa em um fio elétrico, a gente tem que pensar como se fosse um cano que passa água. Combinado? Então, um fio elétrico é como se fosse um cano que passa água, onde a água para a gente seria os elétrons, né, que formam a corrente elétrica. Ok? Se esse fio elétrico é o nosso cano, e nesse caso o nosso cano está passando água em apenas um caninho, o tempo todo apenas um cano, a associação só pode ser em série. Agora, se esse cano em algum momento bate numa ramificação que divide uma parte indo para cima num cano, uma outra parte indo para baixo, uma outra parte indo para o meio, aí uma parte da água não vai para cá, uma outra parte vai para cá, outra parte vai para cá. Quando isso acontecer, eu tenho uma associação em paralelo. Eu não olho somente para os resistores para determinar se aquela associação ou uma parte daquela associação está em série ou em paralelo. Entendeu? Eu olho, na verdade, para como está sendo a ligação do fio que está seguindo a corrente elétrica. Se a corrente elétrica tiver que se dividir, está em paralelo. Se a corrente elétrica tiver que se manter em um mesmo fio, no caso que eu já desmanchei, né, mas já coloquei desenho nela, mas no mesmo fio, está em série. Nesse caso, se você imaginar a corrente chegando aqui por A e indo até B, ela está passando por um mesmo cano o tempo todo, não é isso? Ela não se divide, não é? Então ela está em série. Eu poderia ter uma situação em que a corrente elétrica ia chegar por esse fio, aí uma parte vir para um resistor, um outro para outro resistor, um outro para outro resistor. Repare, a corrente aqui é obrigada uma parte vir para cá, uma outra parte para cá e uma outra parte para cá. Nesse caso está em paralelo, beleza? E cada um vai ter uma forma de se observar, e é isso que a gente vai conversar. Beleza, resolvida essa treta, a gente pode ter a mistura dos dois. Observe bem, a gente poderia ter uma situação assim, ó. Poderia ser qualquer desenho, só estou colocando uns desenhos mais parecidos para ficar mais fácil de vocês perceberem. Tá? Aqui eu tenho a mistura das duas coisas. Porque quando a corrente está passando por aqui, ela se divide em fios? Sim ou não? Não, né? Esse trecho ela não divide. Se ela não divide, ela está fazendo em série. Aí quando ela chega aqui nesse trecho, ela se divide, né? Ela está fazendo paralelo. Então, naquele caso ali, é o que a gente chama de uma associação mista. Associação que está misturando os dois conceitos. Tá legal? Deu para entender essas situações? Ficou mais claro um pouquinho, talvez? Tá? Então, quando a gente entende isso aí, deixa eu apagar essa treta toda. A gente entendeu ali, então, que temos uma associação em série. E a associação em série, ela vai ter as suas regras, por assim dizer, né? Suas observações de como cada coisa funciona. Em base, que a gente lida sempre com a percepção da lei de Ohm dentro de um circuito. Ah, professor, mas a gente pode aplicar a ideia de potência, é verdade. Mas até as ideias de potência estão relacionadas com a lei de Ohm, porque tem potência utilizando a DDP e a DDP tem aqui. Tem utilizando a corrente tem aqui. Tem utilizando a resistência tem aqui.
Então até ela, na verdade, é uma forma de trabalhar a lei de Ohm. Então a gente cenas da lei de Ohm. O que significa? A gente vai trabalhar percebendo DDP, resistência e corrente. Beleza? Então vamos por partes. Vamos ver. A resistência em série, ela se dá como a resistência equivalente de um circuito, quer dizer, quando eu pego esse circuito e reduzo todos os resistores para apenas um resistor no circuito, eu consigo obter o valor que seria necessário desse resistor a partir de somados R1 mais R2 mais R3. Beleza? Então, qual é o comportamento da resistência em série? É a soma das suas resistências. Beleza? Depois, DDP. A DDP eu vou utilizar como referência o nosso exercício para ficar mais fácil de entender. O exercício ele está de A até D, não é isso? Beleza? Então, de A até D, a DDP de A até D é a total do circuito, do início ao fim. Só que observe que eu tenho pontos de conexão dos resistores. Então eu tenho de A até B que está conectado ao resistor R1, tem de B até C que está resistor R2, de C até D resistor R3. Beleza? Então o que acontece aí? Se eu somar a DDP que existe de A a B, quer dizer, esse primeiro trecho onde está R1, com o segundo trecho de B até C que está R2, e se eu somar com o terceiro UCD que está R3, a soma dos três já me dá a total. Professor, vai ser sempre assim? Somente em série, que em paralelo não funciona desse jeito. Por isso que é importante saber qual a diferença de um para o outro. Beleza? Como eu estou falando que se trata da observação da lei de Ohm em cada um deles, a gente já falou do DDP e da resistência. Então falta falar da corrente, né? A corrente é aquela água que está passando pelo cano, lembra que eu falei no início? É aquela água que está passando pelo cano. Se a água que está passando pelo cano, em algum momento a água deixa de passar em alguma parte desses canos aqui? Não, né? Então essa corrente que está entrando aqui, que eu vou chamar de corrente total, aquela que está começando o circuito, ela não tem divisão, ela não vai uma parte para um lado e uma parte para o outro. Não é isso? Ela é constante o tempo todo no processo. Então eu posso dizer que o I total é igual ao I que passa no resistor 1, que também é igual ao I que passa no resistor 2 e que é igual ao I que passa no resistor 3. Beleza? E faz todo sentido do mundo, que a corrente que está entrando no início do processo, ele sai no final do processo. Não faz sentido não ser desse jeito. Ficou clara a ideia? Sim? Sim? Então, observando isso é que a gente vai fazer esse exercício. Aqui, parece que eu estou falando só conceitual, mas isso aqui ajuda a gente a entender uma série de coisas sobre o comportamento dentro do circuito, inclusive resolver situações de cálculo muito mais rápido. Tá? Depois a gente vai fazer da associação em paralelo e comparar quais são as diferenças. Ok? Deixa eu colocar aqui o exercício. Ele fala assim, no trecho do circuito da figura R1, que vale 2 ohms, eu vou escrever aqui os valores para ficar mais fácil de pegar. 2 ohms, 3 ohms e 10 ohms. Então, aí ele tem um desenho aí, né? Ele fala assim, sendo o AD, quer dizer, DDP de A até D, é a nossa DDP total. Beleza? A DDP total dela vale 30 volts. Então vou só, para a gente não esquecer, ele está falando desse trecho aqui, ó, né? Vou destacar esse trecho. A DDP desse trecho é 30 volts. Isso significa que somados cada um dos trechos tem que dar quanto? 30 volts, que foi isso que a gente conversou aqui. Entendeu a lógica? Sim? Então, beleza. Vamos ver aí as perguntas. Calcule, na letra A, a resistência do resistor equivalente. Muito tranquilo. Se só tem resistência em série,
A resistência equivalente de uma associação em série é a soma de seus resistores ou das suas resistências. Então, a gente vai somar. R equivalente vai ser igual a 2 mais 3 mais 10. R equivalente vai ser igual a 15 ohms. Ok? Então, circuito de A até D tem uma resistência equivalente de 15 ohms. Professor, o que isso quer dizer? Pensa comigo no replay. Imagine o seguinte, eu posso ter em um circuito elétrico a necessidade de ter separado cada um desses resistores para fazerem outros tipos de conexão. Mas se eu tivesse que substituir em um circuito, de repente, todos os resistores por apenas um, para diminuir o tamanho que vai ser esse circuito em termos físicos, né? Porque cada componente elétrico desse é um componente separado, eu posso substituir todos por um, quer dizer, menos espaço dentro de uma placa, por exemplo, com um resistor que faça o mesmo efeito dos três, que vale quanto? 15 ohms. Então, o efeito dos três nesse circuito em série é o mesmo que eu colocasse apenas um com valor de 15 ohms. Entendeu a lógica? É isso que é o processo. Então, quando você fala assim, microchip, essas coisas todas que levam resistores, eles tentam substituir a ação de resistores desta forma. Assim como outros processos de componentes de circuitos elétricos. Beleza? Ficou claro? Legal. Então, na letra B, ele pediu a corrente que percorre o trecho. A gente sabe que a corrente que percorre o trecho é a mesma da total para todos os resistores. Foi isso que a gente chegou na conclusão aqui, nessa parte, né? Que a corrente total é a mesma para o 1, para o 2 e para o 3. Então, a gente vai calcular ela utilizando a lei de Ohm. Basta que, se ela é a total, eu vou ter que considerar o total do circuito para todos os itens. Então, a DDP, eu vou colocar a letra B aqui para cima. A DDP de A até D, que é a total, vai ser igual à resistência equivalente, que também é a total, vezes o I total. Quer dizer, eu estou considerando todos os itens de DDP, de resistência e de corrente, como sendo o total do circuito. Ficou clara essa ideia? Sim? E aí, nós temos 30 igual a resistência equivalente, que é 15, vezes I. Quem está multiplicando, passa, dividindo. Então vai ficar 30 sobre 15. Esse I total vai ser de 2 amperes. O que a gente descobriu? Que todos os resistores estão sendo passados por ele uma corrente elétrica de 2 amperes. E aí isso nos dá a base para a gente entender como a gente vai resolver a C. A C ele fala assim, a DDP entre os terminais de cada resistor. A DDP de cada um dos terminais, de AB, BC e CD. Beleza? Então, na letra C, a gente teria que fazer o quê? Nós teríamos que pegar, vamos supor, U de A até B. Ok? Aí quem é que está entre A e B? A resistência R1, não é isso? Então, R1. E a corrente? A corrente 1 é exatamente igual à corrente total que a gente acabou de calcular. Então, I total. Entendeu a lógica? Todos? Tem alguma dúvida? Então, o AB a gente vai calcular. A resistência vale 2 e a corrente vale 2. A DDP, de A até B, 4 volts. Alguma dúvida? Ficou entendido? Como é que a gente vai fazer para calcular então de B até C? Mesma lógica, tá? A gente vai pegar a U de B até C. Entre B e C, os terminais B e C, nós temos o resistor R2. E a corrente que passa aqui é a mesma que a total, como a gente já havia dito. Então a total é a mesma que I2. UBC igual R2 vale 3, corrente total vale 2, UBC igual a 6 volts. Preciso continuar calculando? Preciso, porque eu tenho que achar a terceira. Mas pensa comigo, a gente já conhece a total. A total é 30. A gente sabe que a soma das três tem que dar 30. Se eu já tenho uma que vale 4 volts,
a outra que vale 6 volts, quer dizer, no caso, a soma já deu 10, a terceira tem que valer quanto para dar 30? 20. Então não precisei nem calcular. Entendeu a lógica do pensamento? Vou calcular? Obviamente que vou, porque eu tenho que responder para vocês de outra forma. Mas tem coisas que você entendendo esses conceitos, você não precisa sair calculando tudo. Você pode ir achando a partir da lógica do tipo de raciocínio do conceito. Tá legal? Então, como eu disse, só vou fazer para desencargo de consciência, para não dizer que eu fiquei sem dar a resposta aqui para vocês. Então, de U de C até D vai ser igual ao R3 vezes o I total. E aí, o de C até D vai ser R3 10, corrente 2, o CD igual a 20 volts. E somados os três, dá o total nosso, 30 volts. Ficou clara a ideia? Ficou bem tranquilo de entender? Então a gente vai mudar agora, para ao invés de série, paralelo. Combinado? Show? E aí, antes de eu colocar o exercício para vocês poderem resolver, eu quero comentar a diferença do série para o paralelo. Não só em termos de reconhecimento, que é esse que a gente já falou antes, né? Como é que a gente reconhece quando está em paralelo? A gente reconhece observando o fiozinho que está se dividindo. Não é assim? Então, o reconhecimento é o primeiro passo, mas aí saber as diferenças é o segundo passo. Como é que eu determino uma associação em paralelo? Por exemplo, uma resistência equivalente em paralelo, como é que funciona? A gente soma igual à primeira? Não, né? A gente faz o quê? A resistência equivalente vai ser a soma dos inversos das resistências. Beleza? Então, a expressão matemática que resolve é diferente da anterior. A gente já está vendo, então, que é um comportamento inverso da anterior. Concordam comigo? E aí, quando a gente consegue perceber isso aqui, eu vou desenhar um circuitozinho. Só para a gente conversar. Observe que de A até B e de C até D não tem resistência, certo? Se não tem resistência, está em curto. Combinado? Então eu não preciso necessariamente considerar esses dois pontos. Eu posso dizer que esses dois pontos são o mesmo ponto de diferença de potencial. Tá legal? Aí você vai falar assim, oi? Como assim, professor? É a mesma coisa que um passarinho, quando ele sobe no poste, ele pisa em cima assim, do fio e não toma choque? É porque a DDP que existe entre os dois pontos que ele está pisando é praticamente nula. Por isso que ele não toma choque. Para tomar choque, tem que ter corrente elétrica. Corrente elétrica só tem se a DDP for expressiva e não nula. Tem um valor diferente de zero. Então o passarinho ele coloca, vamos supor, aqui no fio, não tem nenhuma resistência entre eles, nesses dois pontos, o passarinho vai lá e pisa assim, ó. Né? Eu não desenho passarinho não, viu gente? Deixa só as patinhas dele, tá bom. Aí acontece, ele pisou, na hora que ele pisou, esse ponto e esse ponto tem a mesma DDP, beleza? Então vamos supor que é um fiozinho com uma DDP de 110 volts, tá legal? De poste não é não, né gente? É muito maior, mas ainda assim é a mesma lógica, tá? Ele pisou ali, DDP de 110, então aqui no pé dele tem quanto? 110 volts, não é isso? E aqui nesse outro ponto tem quanto? Também 110 volts. DDP é quem? É VA menos VB, quer dizer, é a diferença dos potenciais que tem cada um dos pontos. 110 menos 110, zero. Não tem DDP. Se não tem DDP, não tem corrente. Por isso que ele não toma choque. Entendeu a lógica? Sim? Então, a mesma lógica aqui de A para B. De A para B não tem DDP diferente, porque não tem resistência entre eles. Então a gente até fala assim, que nesse ponto é como se estivesse quase que em curto. Porque se tiver qualquer coisa conectada, ele anula por ali. Mas enfim, de A para B, então tem a mesma DDP. Então poderia até desconsiderar o A e o D. Considerar só o ponto B
e C. Entendeu a lógica? Sim? Todos entenderam? E ainda assim, a gente tem mais um raciocínio. A DDP que tem de B e C, ela está com parte dos resistores. Que olha só. O fim da R1 é C. E termina em C. Aqui a gente descobriu que a DDP de A até D, eu vou voltar a colocar aqui o Dzinho aqui, ó. E o A, de A até D, que eu estou chamando de total, não é isso? Ela é constante para o AB, o BC e o CD. Ela é igual em todos os pontos. Repara que antes ela não era igual. Ela era o quê? A soma, né? Para a série, ela era soma. Para paralelo, não. Para paralelo, ela é constante. Quem é então que mudou o comportamento? Quem inverteu em termos de resistência o comportamento, é o inverso da resistência, e inverteu o entendimento também. Quem era constante era a corrente, agora quem é constante é quem? A DDP. Aí, nós temos o pensamento da corrente, quer dizer, a corrente vai chegar aqui, um I total, quando ela bate nesse pontozinho B aqui, o que ela vai fazer? É um cano, né? Não dividiu o cano? Uma parte vai vir aqui para cima, que como está passando a resistência 1, eu vou chamar de I1, beleza? Quer dizer, corrente 1. Uma outra parte passa na resistência 2, que eu vou chamar de I2. Uma outra parte passa na resistência 3, que eu vou chamar de I3. Eu sei que não tem como surgir água do nada nesse cano nosso. Se entrar 10 litros aqui, ele pode até dividir as águas, mas quando chegar aqui em C, ele vai ter que sair quantos litros? 10 litros. Entendeu a lógica? Então eu posso dizer que a soma dos três tem que dar 10 litros. Entendeu a lógica? Assim, eu tenho então que o I total vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3. Repare que o comportamento da resistência foi inverso. Por consequência, DDP e corrente inverteram seus respectivos comportamentos. DDP somava, quem passou a somar? Corrente. A corrente era constante, quem passou a ser constante? A DDP. Ficou claro isso? É um jeito que eu, na minha época, usei para poder entender. Porque, às vezes, você olha e quer decorar. Mas se você entender que quando um inverte comportamento, você só decora um. Porque aí o outro tem os dois comportamentos invertidos. Aí fica mais fácil de entender. Você, entre aspas, decora um, né? Você entende um pensando nessa lógica da água. E aí, quando você constrói a lógica do um, o outro inverte. Combinado? Show? Beleza, então a gente vai fazer agora um exercício de associação em paralelo. Combinado? E agora? Vamos embora. Deixa eu colocar aqui no exercício para mim. Então vamos lá, olha. Ele fala assim, dado o esquema de circuito, determine. Aí ele fala a corrente elétrica do circuito e a corrente elétrica I1, I2 e 3. Então ele pediu a total e pediu também as correntes de cada circuito. Por que ele não pediu a resistência equivalente? Porque para você chegar no processo do que a gente precisa de corrente elétrica, a gente vai precisar dessa resistência equivalente. Ele nem precisava ter falado, porque a corrente total depende da resistência equivalente total e da DDP total, igual a gente falou no anterior, tá? Então a gente vai atrás dessa resistência equivalente. Então, na letra A, resistência equivalente total vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2
mais 1 sobre R3. Professor, eu ouvi um vídeo que o cara ensinava a fazer... Pronto, vamos lá. Quando a gente trabalha aqui, eu estou trabalhando numa regrinha que eu faço com qualquer quantidade de resistores. Se eu tivesse 5 resistores em paralelo, eu conseguiria trabalhar de uma vez com uma só equação. Beleza? E por que eu estou acentuando esse detalhe? Porque existe também uma outra relação, que ele fala que a resistência equivalente para esse circuito poderia ser trabalhada de 2 em 2 resistores, quando for desse jeito, utilizando a divisão entre a soma e o produto. Por que eu não ensino desse jeito? Porque aí o cara acha que ele pode pegar qualquer quantidade de resistor e colocar ali dentro. A minha experiência diz que, sei lá, 1/3 da galera entende e usa do jeito certo. A outra parte caga tudo e ainda me culpa. Então, eu prefiro ensinar de um jeito que cabe para qualquer quantidade de resistores. Então, se eu tivesse 3 resistores, 1, 2, 3. Aí, se eu tiver 4 resistores, eu faço mais R4. Se eu tiver 5, mais R5. Entendeu? E eu faço qualquer quantidade de resistores. Tá legal? Então, seguindo nesse pensamento, a gente vai continuar então aqui, ó, um R equivalente igual. Aí, a gente vai ter 60, depois 20 e depois 30. Ok? Para poder resolver esse tipo de equação, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Então, 1 sobre R equivalente. A gente vai tirar o mínimo. E aí, se fosse tirar o mínimo, eu vou fazer do jeito tradicional aqui, para quando for valores que não dá para a gente poder abstrair e resolver rapidamente. Mas ali, o mínimo é muito simples, tá? Mas eu vou mostrar como faz, porque tem gente que tem sempre dúvida, né? Então, 60, 20 e o 30. Aí você vai tirar o mínimo. O mínimo começa com o menor divisor entre eles, que é o 2. Então vai ser 30, 10, 15. Ainda continua sendo 2. 15, 5 e o 15. Agora por 3. 5, 5 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Aí você pegaria esses valores, multiplicaria e a resposta seria 60. Não, você multiplicou isso de uma vez? Não, é porque eu já sei que é 60, porque 60, repare que ambos conseguem dividir 60. Então, se eles são divisores entre si, a gente já sabe que esse é o mínimo. Beleza? Mas o que eu ia falar mesmo? Não, só isso mesmo. Então, vamos embora. 60. Aí, o que a gente arruma? A gente faz o seguinte. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, a gente joga aqui, ó, faz 1 sobre R equivalente igual 4 e 2, 6, 60. Aqui, a gente pode inverter ambos os lados. É a mesma coisa que multiplicar cruzado, mas eu não quero perder tempo multiplicando cruzado. Tá? Então, vou inverter os dois lados. Vai ficar R equivalente, seria sobre 1, mas não precisa escrever, e aí 60 sobre 6. O R equivalente seria igual a 10 ohms. Ok? Eu quero fazer uma observação, ainda não é a resposta, ele pediu a corrente, mas a gente dependia disso aí para descobrir a corrente. Mas quero fazer uma observação com vocês. Sempre que a resistência é equivalente em... Meu bem, vamos concentrar? Né? Tipo, sai do WhatsApp. Ok? Então, sempre que a resistência equivalente for de uma conexão em paralelo, o valor descoberto sempre será menor do que qualquer dos valores das resistências. Então é como se você estivesse substituindo um resistor único para substituir o efeito de todos os 3 do circuito, e esse cara vai ser menor em valor do que qualquer um dos 3. Já na série, não. A resistência equivalente era sempre maior do que qualquer um dos 3. Beleza?
Isso é uma coisa importante de se observar, porque às vezes é cobrado isso, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai achar a corrente. U de A até B vai ser R equivalente vezes I total. E aí, aqui nós temos o AB que é 120, a resistência equivalente que é 10 e o I total. Quem está multiplicando passa dividindo. I total é igual a 120 sobre 10. E aí, a gente vai puxar aqui. Nós temos I total igual a 12 amperes. Bem, antes de seguir para a letra B, já que essa é a letra A, a gente tem que fazer uma observação. A soma das minhas correntes tem que dar 12 amperes. Então a soma do I1, do I2, do I3 tem que dar 12 amperes. Beleza? Então é isso que a gente vai agora para a letra B, porque já que ele pediu cada uma das correntes, a gente vai observar isso. Tá? Como é que eu poderia achar cada uma das correntes? Eu tenho que pensar a DDP que existe entre cada um dos resistores, e ela é a mesma, não é isso? Ela é constante, foi isso que a gente viu. Não é? Então eu não preciso pensar muita coisa. Então, a DDP de A até B é igual para eles, só que aí eu posso só variar os resistores. Então, no caso, R1 vezes I1. Aqui eu tenho a DDP 120, a resistência 60 vezes I1. Quem está multiplicando passa dividindo. E aí, o I1 é igual a 2 amperes. Ok? Agora só sobraram 10 amperes para distribuir entre os outros dois, né? A gente vai fazer mais um. Então, o AB igual a R2 vezes I2. O AB, 120. R2, 20. E o I2 que a gente ia achar. Quem está multiplicando passa dividindo. I2 igual a 120 sobre 20. Corta 0 com 0. I2 igual a 6 amperes. A gente já tem aqui 8 amperes. Então a gente já deduz quanto que deve ser I3. Se o total tem que ser 12, e já temos 2 mais 6, 8, para 12 faltam 4. Então, o último já tem que ser 4 amperes. Vou calcular igual da outra vez, mas é um jeito de você já verificar se fez certo ou não. Tá? Nesse caso, a gente vai fazer o AB igual a R3 vezes I3. O AB 120, R3 30 e 3. Quem está multiplicando passa dividindo. E aí nós temos o I3 igual a 4 amperes. Ok? Ficou compreendido os dois? Claríssimo. Então quando a gente junta para fazer a mista, não mudam essas regras. O que vai acontecer é que cada trecho que você identificar como série ou sendo paralelo, você vai tratar separadamente, gerando um novo resistor. Por quê? Porque isso aqui gerou um novo desenho. Lembra que eu falei que é como se substituísse com um cara que fosse único? A DDP é 120, então aqui continua a mesma DDP. A corrente total, 12. E esse resistor que substitui esses três, vale, cadê? 10 ohms. Beleza? Então é como se tivesse um novo desenho a partir dessa observação. Quando a gente estiver nas resistências mistas, de associação mistas, a gente tem que observar dessa forma, que vai facilitar muito a compreensão do processo. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Que essa aqui é a básica do negócio. E agora a gente vai começar a jogar as mistas em cima e começar a raciocinar em cima das mistas. Deu para entender até aí? Deu para revisar, né, na verdade, assim, até aí, né? Rolou? Rolou? Então, moçada, é isso aí. Eu vou encerrar a aula, tá? Na semana seguinte, essa semana a gente já vai fazer exercício só dentro dessa ideia que a gente revisou. E já tá valendo pro terceiro trimestre. Tá bom? Show? Tranquilo?
Queijou. Bem rapidinho. Deixa eu só encerrar a gravação aqui.